amigo ouvinto, querida amiga ouvinta, querida amiga ouvinte, tá começando agora a Perspectiva 2021, boa vida, Edson Júnior! Você viu que o Covid falou aí nessa parte final do fôlego, né? Isso daí foi um oferecimento de Covid-19. Eu não sabia se era o Kiko, se era um motor, se era o que era, mas enfim. Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, por enquanto, para todos que nos ouvem. Eu já comecei copiando o meu podcast preferido, que é o Medo e Delírio em Brasília. E para quem não nos ouve também, que de repente se você for uma pessoa que não consegue ouvir, tá a transcrição desse episódio completa na descrição, viu? Tá? Não, mentira, não vai botar. Quem sabe um dia podia ter essa tecnologia. Se a gente descobrir essa tecnologia, o dia que inventarem essa tecnologia, eu vou coloca no YouTube que ele legenda. Eu vou pegar o negócio do Google, sabe? Vou pôr aqui, vou pôr pra ele transcrever e depois eu coloco aqui. Mas eu não vou pegar o negócio do Google, não. Deixa o negócio do Google. Deixa aí. Você viu que o Google agora, já que estamos falando de retrospectiva, Edson Júnior, já começamos do nosso jeito, já desviando o assunto. Você viu que o Google mudou a voz do Google, da voz do Google? Já que a gente gosta de Alexa, de Google, essas coisas. Eu só falo com a Alexa. Só. Então. Aqui, ó. Ok, ela Google. Acendeu aqui. Que dia é hoje? Desculpe, do que estávamos falando mesmo? Pra mim é a mesma voz. Tá, ok, vamos lá. Ok, Google. Nossa, o Google é muito burro. Ele não sabe que dia é hoje. Não, é que eu falei coisas aqui, ele pegou o que eu tava falando antes. Eu que sou burro que não sei perguntar, na verdade. Não, o Google é burro. Desculpe, de novo? Entendi. Ok, Nossa. Google. Que dia é hoje? Hoje é sábado. Ok. Não, pera aí, não, agora você... É disputa, competição! Para. Alexa, que dia é hoje? É sábado, 27 de novembro. Viu? Obrigado, Alexa! Me situa no mês também! Ok, Google. Que dia do mês é hoje? É sábado, 27 de novembro de 2021. Eu não tenho que perguntar pra ela o mês, eu só falei uma frase. Mas... Ganhei! Jeff então. Bezos! Calma, então. Jefferson Bezos é o cara! Calma, e nós vamos ter Jefferson Bezos na retrospectiva, viu? Não De hoje, não hoje, tá? Ok, Google. Até porque teve Mudar o a foguete voz. de piroca. Dar minha voz, por favor, toque em voz do assistente. Vá. Veja as vozes que você pode escolher para o Google Assistente. Se Ah, quiser que eu que coisa continue ridícula. usando... Essa é outra voz. E o Google não usa gênero, nome. Não. O nome dessa voz que você acabou de ouvir agora é a voz laranja. Que obviamente vai ser É a o minha voz Queiroz padrão. que é o Queiroz que gravou. Exatamente! A outra voz é a voz vermelha. No caso, eu tô mais pra vermelho. É o presidente Lucas. Eu tô O Lucas mais que gravou. pra vermelho, principalmente ano que vem, né? Mas, Edson Júnior, nós estamos... Agora é a frase clássica desse programa. Apertem o cinto, senhoras e senhores, porque nós vamos fazer uma viagem. Apertem os cintos e coloquem suas máscaras, por favor. Vamos relembrar os principais acontecimentos. Agora, a pergunta que eu tenho para Edson Júnior é: a gente vai fazer a Rotaspectiva 2021 ou a gente tá fazendo a Rotaspectiva 2020 parte 5? Nós estamos neste momento, exatamente, no mês 24, né, praticamente, né, de 2020. Estamos parados aí no mesmo ano. A gente vai fazer a retrospectiva de 2021. Foi Covid. Pronto, acabou. Até logo, amigos. Um feliz ano novo. Até ano que vem. Tchau. Não, mas pra você que tá acompanhando a gente, ó, a cada semana nós vamos trazer eventos, coisas marcantes. Aconteceu muita coisa esse ano, Edson Júnior. Teve Covid. Não, teve muita coisa esse ano. Aconteceu sim. Teve Covid. Eu que montei o roteiro! Eu agradeci que teve. Eu coloquei esse programa especialmente na sexta-feira, porque esse mês, sexta-feira, vai ter 5 pra conseguir dar conta de tudo que vai ter. Inclusive a véspera, né? Inclusive, pra você que tá ouvindo a gente, presta atenção no nosso calendário. Hoje, dia 3 do 12, tem a primeira parte. Semana que vem... a Alexa acabou de falar que era novembro, mas tudo bem. É verdade, a Google também. Mas é porque a gente tá gravando antes, né? Então, hoje, dia 3 de dezembro, tá tendo a primeira parte, tá? Na semana que vem, dia 10, vai ter a parte 2. No dia 17, vai ter a parte 3. No dia 24, vai ter a parte 4. E no dia 31, vai ter a parte 5, Edson Júnior. E vamos relembrar todas as coisas que aconteceram esse ano. Olha, teve foguete de piroca, teve Olimpíada, teve Carol Conká no BBB. Achei que era sua irmã. Teve Julie, também teve, teve Covid, peguei Covid, entendeu? Teve máscara, teve vacina. Teve assassinato,
teve morte. Meu Deus! Teve gente entrando com faca em Ai, meu escola. Deus. Teve esse ano, teve foguete de piroca. Eu já falei do foguete de piroca? 3 vezes. Ah, tá. E teve também a Fazenda, que tá tendo, que ninguém assiste. Você assiste a Fazenda, Edson Júnior? Hã? Você assiste a Fazenda? Eu... Teve Grammy, teve Emmy, teve Oscar. Nossa, teve um monte de coisa, Edson Júnior. Mas hoje vamos começar. Teve um monte de coisa. Mas vamos começar este programa com a coisa que mais marcou a nossa vida nos últimos 24 meses, né? Desde 2020, Foi. mês 1 até hoje, mês 24 de 2020, que é a pandemia. Black Friday. Achei que era Black Friday. Teve Black Friday esse ano. Aliás, a gente gravou um podcast sobre a Black Friday, né? Já faz uns 4 anos, né? O que você comprou na Black Friday? Eu não comprei nada, Edson Júnior. Eu também não, porque eu sou ansioso, eu gastei tudo antes. Meu cartão de crédito No aí, eu não tinha dinheiro pra Eleven? comprar. Não, você acredita? Então, enfim. Não. Eu tenho uma coisa pra comentar aqui antes da gente entrar na pauta do programa. Eu fiz aniversário, né? Dia 19 Parabéns, de novembro. todos fizemos. Exatamente. Alguns Ou a não não. ser que você faça Jesus ainda não. Tá chegando. Exatamente. Mas eu fiz aniversário e eu fiz uma lista, né, de presentes que eu... Me falaram, o que você quer ganhar? Eu falei, vou fazer uma lista de livros que eu quero. Livros. E eu botei um monte de livros, né? Coincidentemente... Tipo a Bíblia, são um monte de livros. Pode ser também, mas no caso eu já tenho a Bíblia. Tá. Inclusive, a prova que eu estou ficando velho é que a minha Bíblia é a versão com letras grandes. Mas enfim... Ixi, na Bíblia. Já aproveitei, enfim, né? Mas enfim, e aí eu coloquei um monte de livro. Alguns ficção, outros não ficção. Não ganhei nenhum de ficção. Todo mundo me deu. Tem livro de política, tem livro de filosofia, tem livro, história do século XX, tem do universo, tem do mundo, tem que essa aqui, história do Brasil, história do cinema. Não ganhei nenhum livro de ficção. Tô reclamando? Nem um pouco, porque eu gosto de ganhar livros e fui eu que pedi os livros, né? Já que estavam na minha lista, não é pessoas que escolheram aleatoriamente livros pra me dar. Mas enfim. História do Brasil é meio complexo. Principalmente nos últimos... Principalmente no último ano, que é o que nós vamos falar hoje. Hoje nós estamos construindo a história do Brasil, Edson Júnior. Mas vamos começar lá no começo do ano, Edson Nós Júnior. estamos construindo, tem os que estão destruindo, mas tudo bem. Exatamente. Melhor retrospectiva que você vai Ou ver. seja, se você está começando a ouvir esse programa esperando algum elogio, caia fora. Exatamente. Aqui a gente só fala mal do Bolsonaro. A gente não Isso. fala bem. Não, A gente porque só... não tem como falar bem. Não tem como falar bem. Depende. Vamos pensar. Obrigatoriamente, no final do programa, teremos que fazer um elogio cada pro Bolsonaro, tá, Edson Júnior? Tá bom. Obrigatoriamente. Vai pensando aí, porque até o final do programa a gente tem bom, tempo de eu pensar. vou me esforçar. Mas vamos falar agora, Edson Júnior, de começo de janeiro. Lá em 14 de janeiro, a gente teve um grande problema. Aliás, só pra você saber... Já não é começo, é meio, né? 14 de janeiro? Meio de janeiro. É meio começo do ano, eu quis dizer. Aliás, se você tá esperando um negócio aqui de jornalistas falando, aqui a gente vai comentar. Não, você quer negócio de jornalismo sério, coisas assim, você vai ver a Rede Globo, a retrospectiva deles, entendeu? Você vai ver a Jovem Pan, que eles estão precisando de gente pra ver que tá dando 0 de audiência. Não, mas aí você falou jornalismo. É verdade, desculpa. Aqui a gente é comentarista, a gente comenta. O Edson Júnior é jornalista, eu não sou. Se bem que eu posso ser, né? Agora não precisa mais de diploma. Se até eu sou, qualquer um pode ser. Estou me auto-nominando jornalista, pronto. O querido presidente, ele extinguiu a necessidade de diploma de jornalismo. Exatamente. Aí depois ele reclama que não tem jornalismo, que ele acha que o jornalismo não é de... vai lá, quem dia quer ouvir falar 14. bem desse cara, vai pra Jovem Pan, vai. Tem dia 14 de janeiro, Edson Júnior, teve uma crise sanitária lá nos hospitais do Amazonas por conta da falta de cilindros de oxigênio para pacientes com Covid-19. Isso foi uma grande questão, né, Edson Júnior, porque a gente já vem enfrentando... Nossa, essa é uma desorganização total, né? Porque se a gente já vinha enfrentando a pandemia basicamente há um ano, como se já não tivesse... Como se fosse, tipo assim, algo... Não foi pego de surpresa. Já teve pandemia, um ano inteiro de pandemia. Aí vem começo de janeiro e falta o oxigênio. Mas você sabe que teve toda uma situação lá em Manaus, né? O que depois teve? a gente acabou descobrindo pela CPI da pandemia, né? A CPI da Covid revelou que houve uma... Manaus foi utilizado como laboratório, né? Por parte aí dos membros do governo que eram favoráveis ao tratamento precoce, a hidroxicloroquina e a ivermectina. Olha, bombas. Bombas? Nós estamos gravando no dia da final da Libertadores da América, então não sério? vai ter barulho. A gente vai falar de Libertadores da América na retrospectiva? Com certeza. Hoje? Não. Tá. Não. Minhas cachorras acabaram de derrubar o portãozinho, estão... Bom, enfim. O que eu tava dizendo é que teve a CPI da Covid, acabou revelando pra gente toda essa situação, que eles acabaram aí fazendo com que Manaus fosse utilizado como uma espécie de laboratório do tratamento precoce, né? E fizeram em toda a distribuição de coisas, né? Dos medicamentos lá que eles consideravam, né, que salvava, né? E aí eles acabaram incentivando as pessoas a sair. Porque Manaus, o que acontecia? Manaus era um dos lugares que mais teve caso de Covid no Brasil, já desde de 2020. Então, no entendimento deles, Manaus estaria entrando, vamos dizer assim, naquela famosa imunidade de rebanho, imunidade coletiva. Só que não foi muito bem o que aconteceu. O que Manaus acabou fazendo?
produziu uma variante, a variante Olha brasileira. só! A gente tem uma variante! Nós temos uma variante, exatamente. Manaus acabou produzindo a variante brasileira. Por quê? Foi um dos lugares que mais teve casos de Covid, as pessoas mais se expuseram ao vírus, e aí eles achavam que estava tudo muito legal, tudo muito bem. E aí, tanto é que em dezembro de 2020, teve protestos, porque aí o prefeito queria fechar todas as coisas lá e tal, o governo queria fechar todas as coisas. Não, porque todo mundo que já teve Covid já tá todo mundo bem, pode liberar tudo. E nós temos o tratamento precoce, o Ministério da Saúde está agindo aqui conosco no tratamento precoce. E aí liberou geral lá Manaus, né? Liberou eu lembro geral, disso. Aí liberou geral, todo mundo foi pra rua e tava tudo legal, tava tudo bonitinho, tudo beleza, tudo maravilha. Só que aí o que aconteceu? Veio a segunda onda lá em Manaus e foi muito pior, porque aí eles produziram nova variante, ela é muito mais transmissível, muito mais perigosa, etc, etc, etc. E aí aconteceu o que aconteceu. Hospitais mais lotados ainda, de novo aquele pico de mortes lá que nós vimos, de novo os hospitais não dando conta, os cemitérios não dando conta, o serviço funerário de Manaus não estava dando conta, e aí deu no que deu, porque houve um incentivo do governo federal, no caso, a contaminação, para incentivar o uso do tratamento precoce, que, como a gente viu, não resolveu absolutamente nada. Bulhufas, né? Pode até ter acelerado a morte de muita gente, no caso, que tinha problema cardíaco. Então, e aí teve essa crise aí de oxigênio lá em Manaus, que a gente viu, que a gente lembra muito bem, e muito ocasionado porque o Ministério da Saúde, naquela oportunidade, comandado por um especialista em logística. No especialistíssimo. Nossa, ele entende tudo de logística. Claramente ele entendendo claramente ele entendendo tudo de logística, ele fez um bom plano e não faltou oxigênio em Manaus. Foi isso, né? Ele não mandou oxigênio, demorou pra mandar o oxigênio pra lá, foi uma zona. Tivemos que ser socorridos, acredite se quiser, pela querida Venezuela, do nosso glorioso Maduro. O Maduro falou não, a empresa que produz o oxigênio, lá, o White Martins, tinha oxigênio de sobra lá na Venezuela. E eles falaram, senhor Maduro, Manaus tá precisando, o que o senhor acha? Não, pode mandar. Manda lá pra eles. Se aqui tá tranquilo, tá suprindo e eles estão precisando, manda lá pra eles. Olha só que ponto chegamos, né? O Maduro, que tanto é criticado, né? Tanto é alvo de reclamações, não é a flor que se cheire, né? Não é nenhum exemplo pro mundo. Foi lá e falou, não, libera o oxigênio pra turma aí, porque os caras estão precisando, vão morrer lá. E foi assim que deu uma amenizada também na situação, na crise do oxigênio lá de Manaus, nessa oportunidade, como você relatou agora, aí lá por volta do dia 14 de janeiro. E aí o bicho pegou de novo lá em Manaus e foi terrível. E vale lembrar também que temos a agradecer ao Whindersson Nunes também. É verdade. Teve o Whindersson, Gustavo Lima, ou embaixador. A nossa rainha mandou também? Deve ter mandado também. Pode ter mandado. Todo mundo mandou. Mandou um monte de gente. Eu só não mandei porque eu não tinha nenhum aqui em casa sobrando. Mas se eu tivesse, eu tinha mandado também, Edson Júnior. Mas é o seguinte, isso tudo, né, aconteceu logo lá no começo do ano, de janeiro, né? E isso também serviu como uma grande experiência pra gente entender, né, que muitos lugares, inclusive, falando na nossa cidade aqui, que é Itápolis, reforçou, né, a questão da nossa usina de oxigênio. A gente tem uma usina de oxigênio aqui na cidade, né? E a gente, vendo todo esse caos, correu resolver aqui e ampliar a nossa usina. E aqui, por exemplo, não faltou, inclusive, por causa dessa experiência, né? Exatamente. Vendo, né, dando aquela antecipada na situação, né? Vamos dizer assim, né? O Brasil, ele tá alguns meses atrasado em relação à Europa, na questão da Covid, né? Dos casos. E tudo tava estourando primeiro lá em Manaus, né? Lá no norte. Então a gente tinha, assim, um tempo de observar o que estava acontecendo e correr atrás. Itápolis já tinha uma usina de oxigênio e aí eles acabaram ampliando essa usina. Eu não sei se dobrou, triplicou a capacidade de produção de oxigênio. E mesmo assim, nos momentos terríveis, né? Nos momentos de pico aqui, ela chegou a ficar no limite também de produção, porque também a coisa estava complexa. Mas aqui não faltou, não. Eu imagino que isso também seja a gente fala daqui porque é onde a gente vive, mas muito possivelmente também deve ter acontecido em outros lugares, né? Essa preparação para não ter esses problemas. Mas, uma pergunta que eu quero fazer, que eu não sei, não tá na minha pauta, nem no meu conhecimento. A variante de Manaus ganhou um nome? Tem. Mas um nome, não um nome XYMKE, não um nome que nem o filho do Elon Musk. Não. Tô falando um nome popular, assim. É a Gama. A Gama? A Gama. Ah, eu não sabia que era a Gama. É a Gama. Muito bem. E se espalhou pelo Brasil inteiro, né? Sim, ela era a P1, né, no começo, né, o nome técnico dela, e depois aí a OMS, ela decidiu por nomear as variantes com letras gregas, né, e agora ela virou a P1. A P1 não, ela virou a Gama, né, no caso. Só que aí agora ela já foi
foi superada pela Delta. A Delta tá muito maior, então. Sim, a Delta ela acabou tomando conta. A Delta ela vai prevalecer, né? O coronavírus original, ele já desapareceu já, né, no caso. Aquele primeiro, né, o primeiro que surge, que tomou conta do mundo, ele já desapareceu. Por exemplo, aqui no Brasil, a Gama, que é a P1, a de Manaus, no caso, ele acabou destruindo aquele original, ele acabou tomando conta de tudo. E agora a Delta vai estar fazendo a mesma situação. Entendi. E também temos mais, infelizmente ainda, encerrando o ano de 2021, mas ainda temos problemas com a Covid, não só problemas com a Covid, como também problemas de novas variantes também surgindo por aí, ainda mais letais, né? Agora nós estamos aqui nessa reta final do ano, surgiu a Omicron, que é a nova variante africana, veio da África, e isso acende novamente aquela discussão de do mundo, já boa parte do mundo desenvolvido está aplicando terceira dose em suas populações, enquanto a África sequer aplicou primeira dose em boa parte da sua população, e deixando eles muito mais expostos e criando esse tipo de variante, que pode se tornar perigosa e escapar de vacinas também, né? Então, todo cuidado é pouco. É um problema grande, aliás, nós vamos falar de vacinação já, mas é um problema grande nessa questão de a gente não lembrar que todos vivemos, apesar de, é claro, temos os países, temos que também respeitar, né, as nossas culturas e as nossas identidades, e também a questão patriótica, existe a palavra patriótica, né? Se não existe, acabou de inventar. Mas, apesar de tudo, o mundo é um só, né? O nosso planeta é um só. E ainda mais, cada vez as coisas mais globalizadas como estão, não tem como a gente negar que uma coisa que acontece num lugar afeta todo o resto do mundo, né? Exatamente. Não, exatamente. Hoje em dia, no mundo globalizado, é que nem a gente viu, né? A Covid não chegou aqui no Brasil vindo da China, né? Como ela tinha onde ela surge. Ela chegou vindo principalmente de Itália, principalmente dos Estados Unidos. Aqui, o primeiro caso rastreado foi da Itália, mas ela já estava circulando aqui no Brasil, vindo dos Estados Unidos, que o Brasil demorou muito para fechar a fronteira com os Estados Unidos, né? Precisou os Estados Unidos, na verdade, fechar a fronteira com o Brasil, né? Não é verdade. Ao contrário, né? Então, enfim. A gente precisou ficar pior que eles. Exatamente. Bom, Edson Júnior, mais ainda falando sobre as questões da Covid, uma coisa que aconteceu, obviamente iria acontecer, porque aqui no Brasil, como você mesmo disse, chegou um pouco mais retardado, né? Veio janeiro, fevereiro, março, abril, mais ou menos, né? Março começou, abril que veio o furdúncio maior, né? Não, mas isso em 2020, né? 2020. Então, o que aconteceu? Que não aconteceu, que não pegou o povo brasileiro no ano 2020? Não chegou a pegar no carnaval, né? Não chegou a pegar na grande festa brasileira. E aconteceu 2021, e aí virou aquele negócio, né? E agora? O que a gente faz com o carnaval? Não teve, né? Né? Então, virou não teve. E o pior de tudo que foi num momento em que aparentemente tudo tava começando a se encaminhar pra dar bom, né? Porque os casos começaram a diminuir no final do ano. Não. Foi quando começou a dar ruim, porque a gente passou por um período de tranquilidade no final de 2020, Sim. outubro, novembro, meados até metade de dezembro de 2020. Sim. Aí começou a dar ruim de novo, que aí a gente teve essa crise do oxigênio lá em Manaus, e aí a coisa começou a dar muito ruim. Não, sim, mas o que eu tô falando é que, tipo assim, essas coisas são... O carnaval foi quando começou a dar ruim, sim, mas o que eu falo é que tudo isso é feito com antecedência, entendeu? Não é, tipo, quando o pessoal tava organizando, pensando, planejando, já era agosto, setembro, outubro, novembro ainda, né, do ano passado. Então, tipo assim... Mas assim, veja, eles já estavam, o carnaval 2021 já tinha sido meio que adiado já, né? Sim. Eles estavam até, assim, a Bahia tava até planejando jogar esse carnaval aí pra meados de julho, alguma coisa assim do tipo, fazer algo assim fora de época pra tentar compensar as perdas financeiras, né, com o carnaval de 2021, que não pôde ocorrer na data original, né? Mas, bom, a gente tá acabando 2021, então o questionamento é praticamente o mesmo, né? Se vai ter carnaval 2022. A discussão é a mesma. Eu não tenho problema de ter carnaval em 2022 se a questão for só o carnaval. A questão é, se for ter que cancelar, tem que cancelar tudo. Então. Não tem, ou tem um outro debate que eu não estou sabendo, não estou longe. Veja. Porque, por exemplo, qual que é a diferença? Por que não faz o carnaval e faz o Réveillon, por exemplo? Não, a questão agora é que com o surgimento da nova variante, não vai ter, acho que nada, né? Assim, cancelar o carnaval hoje, nesse exato momento, ele é uma atitude meramente política, populista de você jogar pro povo, tá? Porque quando o pessoal tomou essas decisões de cancelar o carnaval, não tinha variante nenhuma. Ninguém tava sabendo de nada. É verdade, até porque a questão da nova variante é uma coisa, pra nós que estamos gravando nesse momento, é algo muito recente, né? Não, surgiu essa semana. Sim. Surgiu essa semana. E, na verdade, o pessoal já tinha dando... As cidades já tinham cancelado, boa parte da cidade já tinham cancelado o carnaval. Assim, vamos dizer assim, jogou
jogou pro povo, né? Deu aquela jogada assim pro alto e seja o que Deus quiser. Negócio, e se cancelarmos? E aí viu o que o povo tava falando, né? Porque até então não tem grandes cidades, alguma já confirmou que cancelou o carnaval? Eu, pelo menos até nesse momento, até agora, não ouvi nada. Não, mas são as cidades, principalmente cidades menores, né? Cidades do interior, né? Estão cancelando e tudo mais, né? No movimento, assim, vamos dizer assim, meio que coordenado entre os próprios governantes dessas cidades, né? Assim, então vamos cancelar todo mundo e fica todo mundo, beleza, quietinho no seu canto. Não vem com essa história, o prefeito fulano de tal cancelou o carnaval e vai investir na educação. Isso daí não existe, isso daí é balela, pelo amor de Deus, século XXI, estamos em 2021, caminhando para 2022, isso daí não existe. E as pessoas nem sabem nem como é que funciona a questão de dinheiro, né? Não, isso daí é muito complexo, é muito difícil, pelo amor de Deus, tá? Não vem com essas graças. Mas, assim, não fazer o carnaval para não espalhar a Covid é até, assim, aceitável. Agora, por exemplo, até anteontem, vamos dizer assim, né, no sentido figurado, ninguém tá reclamando de muita coisa, assim. Eu tô vendo, assim, óbvio que ninguém no carnaval vai usar máscara, tá? Tanto é que o estado de São Paulo, hoje tá indo no ar dia 3, no dia 11 vai liberar o uso de máscaras em locais abertos. Só que, tipo, o povo já esqueceu já da máscara. Sim. Tá tendo festa da rodo, festa até não querer mais, e ninguém tá usando máscara. Na rua ninguém usa máscara mais também. Ninguém já tá usando mais. E muito provavelmente a máscara é o que tá segurando, por exemplo, segurou muito a Delta aqui no Brasil, de fazer estrago, como fez em outros lugares do mundo. E agora com o surgimento dessa nova variante, seria extremamente interessante que o governo talvez revisse essa questão do uso de máscara. Tá? Sim. Seria interessante que revisse essa liberação. Mas aí também fica complicado, sabe? E agora sendo, né, a questão, fica um pouco complicado, porque tem coisa que não adianta, gente, não adianta. Ou você tem que também, não tô sendo contra o uso de máscara, pelo contrário, sou totalmente a favor, sou totalmente favorável. Inclusive, eu uso PFF2, né, inclusive. Mas, também não é fazer nada, se você não tem condições, você compra a que você tem, importante é usar. Mas, a questão aqui eu fui num casamento, uns dias atrás. Como que você vai no casamento, na festa, como você vai ficar de máscara? Não, tem lógico, como. não tem. Não tem como, entendeu? Tem Não, coisa que você parte do princípio de que no uso de máscara não vai acontecer. Vai fazer carnaval, mas usa máscara. Desculpa, não tem como. Não vai. Não há. Por exemplo, não tem. Só que assim, aí entra a discussão, por exemplo, dos estádios de futebol. Os estádios de futebol estão liberados 100% da sua capacidade. Esses dias atrás a gente viu um Mineirão lotado com quase 60 mil pessoas. 50 mil pessoas no estádio do Mineirão. Eu falo pra você que 1/3 tava usando a máscara no estádio de futebol. 1/3 tava, entendeu? E aí é negócio de desrespeito das pessoas, porque o estádio de futebol dá sim pra você ficar de máscara. E é obrigatório. Sim. Todo mundo sabe que mas quem que vai lá chegar e falar pra você, põe a máscara aí. Você tá lá em pra cuidar de 3 mil pessoas, cada segurança lá, cada steward que tem lá dentro do estádio, não tem como ficar fiscalizando isso o tempo inteiro. Então chega um ponto que é meio complexo agora. Assim, eu acho prudente cancelar. Tá longe pra cancelar? Tá longe. Mas tem que ter um planejamento. Eu entendo, realmente tem que ter um planejamento e tal. E cancelar em cima da hora é pior? Cancelar em cima da hora é pior. Mas assim, tá longe. Pode ser que até lá a situação esteja muito mais controlada e muito mais tranquila, a disseminação. Veja, o vírus ele tá circulando ainda. Sim. Só que o que tá acontecendo? Como a gente, principalmente aqui no Brasil e no estado de São Paulo, a gente já tá com uma boa parte da população vacinada, às vezes o vírus tá circulando e tá pegando o pessoal de boa. Nem tá percebendo que tá. As entendeu? pessoas às vezes nem estão desenvolvendo a doença. Quem Tá desenvolvendo tá muito assintomático. É muito assintomático. Ou bem leve, tá achando que é um resfriado. Que nem foi o caso de eu, falando já da retrospectiva, que cheguei a pegar a Covid esse ano. Antes da vacina? Antes da vacina, no começo do ano eu peguei Covid. E com todos os cuidados, porque o Júnior sabe aonde eu peguei, sabe como eu tava vestido, né? Eu tava quase com aquelas roupas de astronauta. Eu tava quase com roupa de astronauta e ainda assim peguei. Mas eu só fiquei sabendo que peguei porque quem me passou falou, né? Aliás, quem me passou nem falou, né? Me falaram que eu tive contato com a pessoa. Então, assim, senão eu não ia saber que eu tava com Covid, porque eu não tive sintomas. Eu fui basicamente assintomático. O que eu tive de sintoma foi dor de cabeça, que nem é um sintoma tão comum assim da Covid. Não é que não é um sintoma tão comum da Covid, é que, tipo assim, quando você vai ter uma dor de cabeça, quando você vai pensar que é Covid? Entendeu? Você vai pensar que é qualquer coisa. Qualquer coisa te dá dor de cabeça hoje em dia. Não necessariamente Covid, né? E eu tive dor de cabeça e mais pro final da Covid eu tive cansaço. Mas só cansaço, não tive falta de ar, não perdi olfato, não perdi paladar, não
tive problema de respiração, não teve nada. Acho que pode ter afetado É porque o Rafael é gordo, ele fica cansado, é normal. Exatamente, e até porque eu já tenho problema de respiração, porque eu sou gordo, como é que eu vou respirar? Já, normalmente é difícil respirar. Mas enfim, Voltemos ao roteiro. Voltemos ao roteiro. É uma questão que hoje em dia muita gente, possivelmente devido, graças às vacinas, vamos falar daqui a pouco, mas também pode ter acontecido de não às vezes nem saber que pegou, né? Tá totalmente assintomático. Mas aí que vale que eu ia falar pra questão do carnaval, que é o que a gente tava falando. Se ano passado falou de adiar pro meio do ano, por que esse ano não faz isso, gente? Hoje tá tudo bem mais controlado. Não sabe se vai dar pra fazer ou não. Adia pro meio do ano. Não é melhor? Já faz um carnaval com festa junina, entendeu? Você pula a fogueira misturado. Nossa, com... Você viu o que foi... Pula fogueira com Ivete. Pula a fogueira com Ivete Sangalo, entendeu? O que foi... Nunca antes na história desse país se teve tanta festa de Réveillon, de Halloween. Nunca antes. Por quê? Porque o pessoal começou a liberar as festas. Qual que é a data comemorativa mais perto? Halloween. Por quê? Porque as pessoas se importam com o Halloween? Não, porque as pessoas querem fazer festa. Entendeu? E porque esse país é um show de horrores, né? Exatamente. E porque o que tem mais próximo de um carnaval, se não um Halloween, né? Eu aqui em Itápolis o pessoal mirou no Halloween e acertou na festa fantasia. Exatamente, pelo menos aqui, né? Não só aqui, né? Você vê os famosinhos da internet que fizeram o Halloween. Meu Deus do céu, né? Você vê tudo. Aqui no Brasil o Halloween é um carnaval fora de época. Total. Né? Então. Né? Posso fazer um comentário? Que eu sempre falo. Eu sei. Acho que quem é ouvinte fiel. A gente saiu de uma retrospectiva pra virar uma predileção pra 2022 já. Carnaval. Né? Que a gente tá com. Enfim. Eu tô comendo pipoca. Eu não tô comendo nada, eu nem almocei ainda hoje, sabia? Eu tô morrendo de fome. Mas, uma coisa que eu sempre falo, gente, de Halloween. Tem gente que vira e fala que negócio, ai, Halloween, no negócio de dia de Halloween tem que comemorar o Saci. Dia do Saci. Vai tomar banho. Saci se comemora 22 de agosto. 22 de agosto, que é dia do folclore. Na minha época de escola, eu falei isso num programa passado. Na minha época de escola, a gente ficava o mês inteiro comemorando folclore. Fazia lenda, parlenda, frase para choque de caminhão, cantava música, cantiga, um monte de coisa. Hoje em dia as pessoas ignoram, as pessoas fingem que não existe. Aí vem no Halloween e quer inventar de dia do Saci, não inventa a moda. Halloween é Halloween. Quer comemorar Saci, comemora em agosto, entendeu? Você não quer comemorar nada no Halloween, não comemora. Agora ficar inventando moda, virou lei, é lei dia do Saci, mas lei burra. Tem que ser 22 de agosto. O dia que eu for presidente eu vou mudar isso aí, Edson Júnior. E 22 de agosto é dia do folclore. Então, e o Saci não é folclore? Só que é uma instituição muito acima do folclore. Mas então... vá. Podia ter escolhido outro dia pra ele, né, coitado? Então... não, tá errado isso aí. Vai. Tá tudo errado. Dia 1, porque ele só tem uma perna. É verdade. No agosto, que é o mês do folclore, dia 1. Né? 1 de agosto, concordo. Muito bem, Edson Júnior. Também ainda falando dessa questão da Covid, a gente teve... Vamos falar que eu tenho preconceito contra amputados agora. Não, gente, por favor. Saci não é amputado, é amputado? Ele só tem uma perna, né? Mas que eu saiba, ele não perdeu uma perna. Ele já nasceu. Não sei, não conheci ele antes. Não, bom, enfim, não sei. Que eu sei da lenda tradicional. Provavelmente ele perdeu devido ao fumo do cachimbo, em excesso. Amputou porque teve uma trombose devido ao excesso de fumo. Pronto. Então o Saci nasceu com 2 pernas. Nasceu com 2 pernas, teve a perna amputada porque fumava muito. Não fumem, pessoal, se você quer ter suas pernas inteiras. Eu fumo também, o problema é teu, a vida é tua. Quer fazer, faça. Vá também. O mundo tá acabando. Teve um caso de um cara, eu não lembro a nacionalidade dele, ele foi numa festa na Itália, a festa era Covid. Porque tem um país lá que criou passaporte sanitário pra quem teve Covid, porque ele não queria se vacinar. E aí você pega Covid e aí você tem um passaporte sanitário válido por 6 meses pra você circular, porque você tá com anticorpos. E aí estão criando essas festas lá na Itália pra você ir lá pegar Covid. Aí ele pegou, aí ele morreu. Parabéns, não vai ter problema por circular em lugar nenhum, mas... Ele tá com o passaporte liberado agora. Funcionou! Olha! Funcionou perfeito. Darwin adorou. Darwin adorou, exatamente, tá rindo lá no túmulo, né? Ai, gente, pelo amor de Deus. Ainda nesse ano, nós tivemos em janeiro a marca de 100 milhões de pessoas infectadas no mundo, sendo 100 milhões de pessoas infectadas no mundo, sendo que dessas 100 mil pessoas infectadas, em 19 de junho, né, a gente teve a marca de 500 mil mortos no nosso país, Brasil. Um dos maiores, ainda hoje um dos maiores, né, na taxa de Covid. O Brasil chegou a ser responsável, se não me engano, por 15%,
1/3 dos óbitos diários de Covid no mundo, assim. E nós não temos isso, nós não somos isso da população mundial, né? O Brasil é muito abaixo disso da população mundial, né? Sim. Só Apesar que de 1/3 sermos dos óbitos era brasileiro. Apesar de sermos um país grande, apesar de sermos um país populoso também, mas não é equivalente, né, comparado com outros lugares, né? Não. Apesar de você amanhã de ser outro dia, Edson Júnior, e uma Apesar de coisa, apesar dele. Apesar dele, há de ser o dia. E começamos o ano com uma notícia muito boa, apesar de termos uma notícia muito triste, né? Também no começo do ano. Começamos? Mas isso não é... Fique claro, audiência, isso é torneira, tá? Que pareceu outra coisa, Edson Júnior. Ah, é? Pareceu, mas não Peraí, é. então vai de novo a torneira, ó. É torneira, isso. Torneira. Tô lavando minha mão. É eu tô torneira. comendo pipoca. Tá lavando a mão porque lavar a mão é uma forma de evitar a Covid e você é consciente. E né? de eu engordurar o meu controle remoto. Também. Mas, Edson Júnior, dia 7 de janeiro foi uma data muito especial e muito importante para nós brasileiros. Que foi o dia em que se marcou... aliás, desculpa, foi uma data importante também, mas não tão importante. Daqui a pouco vai ser a data. Eu confundi as datas. Tá bom. Me perdi aqui no personagem, no DeLorean. Peguei o DeLorean errado. Mas 7 de janeiro também foi uma data importante. Foi a data em que o governo do estado de São Paulo e o Instituto Butantan divulgaram o calendário do plano de imunização nosso do estado de São Paulo. Vai no bumbum tantan. Vai no bumbum tantan. Então, apesar de ainda não ter nenhuma vacina aprovada nessa data de 7 de janeiro, Sim. já se havia expectativa de que a vacina da Coronavac seria aprovada, muito provavelmente seria, já tinha essa expectativa. E aí também existiam outros pedidos, que no caso era a Pfizer e a AstraZeneca também, né, Edson Júnior? Isso, era ela. A Pfizer. A Pfizer. Depois de muito esperar responder o e-mail. Mas a Pfizer não foi liberada junto, né? Foi primeiro a Corona e a AstraZeneca, né? Sim, a Pfizer demorou um pouco porque ele não respondia o e-mail. Então, gente, a pessoa não responde. Mas eu posso. Agora chegou o momento, você que ficou. Raiva de quem não responde e-mail. Você que ficou até agora esperando falar bem, esperando defender o Bolsonaro. Eu vou defender o Bolsonaro também. Então defenda. Quem manda e-mail hoje em dia, gente? Para com isso, eu fui abrir meus e-mails outro dia. Gente, tinha 500 coisas lá perdidas. Quem usa e-mail hoje em dia? Para com isso. Você viu que o exército, quando foi fazer aquela passada lá, os caras até foram levar o convite em mão, porque sabia que ele não respondia e-mail, né? Então, exatamente, gente. Faltou isso pra Pfizer. Mas sabe qual que é o problema? O problema eu não sei, é o Bolsonaro. Exatamente, ele é o problema. Mas a questão não é não responder e-mail, a questão é não responder um e-mail específico, né? Porque quando o e-mail é da Índia, Edson Júnior... Não, pera, calma. Ah, Você sabe da história do Superman, né? conta. Você não sabe da história do Aldebaran? Não sei se eu sei. Tem, eu vou até falar. Tem um episódio maravilhoso do Medo e Delírio em Brasília, que fala, né, durante a CPI da Covid, o governo brasileiro ignorou todos os e-mails da Pfizer, toda aquela história que a gente sabe, etc. Mas aí naquela tentativa de dar aquela superfaturada nas coisas e tal, tudo, eles recebiam emissários, assim, muito suspeitos, né? Que muitas vezes não tinha nenhum tipo de ligação com a indústria farmacêutica, etc. Um deles era um cara de uma ONG e tal, envolvido com... Era um reverendo, eu vim lá com uma igreja lá e tal, uma denominação evangélica. E ele levou com ele um cara, Aldebaran Van Hollenbeng. Nossa Senhora. É um cara lá do Paraná que se auto-intitula o Superman brasileiro. Por quê? Porque o filho dele é bissexual. Não, isso daí causa polêmica com jogadores de vôlei. Ah, tá. Isso é pra outro assunto, pra outro programa. Isso daí é pra área de esporte, ou não. O Aldebaran, ele disse que quando o Christopher Reeve, o Superman original, sofre aquele acidente com o cavalo e fica tetraplégico, na mesma época, logo em seguida, foi tirada uma foto dele montado em um cavalo quando ele ainda era uma criança, utilizando o quê? Um tênis do Superman. E ao fundo desta foto, nele montado em um cavalo, usando o tênis do Superman, tinha uma caveira, que significava o presságio da morte, que ele estava se livrando do presságio da morte, e naquele momento ele assumia, então, a responsabilidade de se tornar o novo Superman, já que Christopher Reeve estava ferido para sempre. Nossa. E aí eu lhe pergunto, onde era esse cavalo? Qual cavalo que era este? Qual? Era um cavalo de um carrossel, de um parque de diversões. Mentira! Sim,
E esse cidadão, ele se auto-intitula, então, o herdeiro do Superman, o Superman brasileiro por direito, Claro. né, devido aí a ser esse momento mágico da vida Sim, dele. muita maconha. Sim, veja que é uma pessoa extremamente né, centrada, equilibrada, séria, e que esse tipo de gente era recebido pelo governo no Ministério da Saúde para negociar vacinas. Enquanto o e-mail da Pfizer, oficial, do próprio diretor da Pfizer para a América Latina e etc, etc, era devidamente ignorado. Então, Mas o problema é da Pfizer. Quem mandou não oferecer junto o desconto no Viagra? mas ele é imbrochável. Diz ele. Você tem comprovação científica disso? Ele disse que deu bom dia pra Michelle. Você tem comprovação científica disso, Edson Júnior? Não, como disse ele mesmo uma vez, não tem comprovação que não tem comprovação que não tem comprovação. Exatamente. Tá isso. bom. Então tá Mas válido. então temos a história do Superman brasileiro, enfim. Ai, gente. Mas, enfim, já que temos Superman brasileiro, temos vacinas brasileiras também, né, Edson Graças Júnior? a Deus. Graças a Deus temos vacinas fabricadas aqui, apesar de não serem 100% brasileiras, né? Mas temos a Coronavac, que é uma vacina brasileira, né? Com chinesa também, né? Como é que é? Nós somos... como é que fala? Nós, a gente todo brasileiro. Eu sou humano. Nipo-brasileiro, né? A gente é nipo-brasileiro. Ah, tá. Sim, E como é que é chino-brasileiro? Sino brasileiro. Sino-brasileira. Temos uma vacina Isso. sino-brasileira. Exato. Por que a Sina vem primeiro do brasileiro? Não pode ser Brasino-Sino? Não, porque o material é deles, né, Fion? A gente só faz aqui. E por que a gente é nipo-brasileiro? Não pode ser Brasipo-nipo? Porque os nossos ancestrais vieram de lá. E se os nossos ancestrais fossem brasileiros que foram pro Japão? Aí Aí seria uma é- palavra em japonês. Aí no caso é Decaseg. Decaseg? É. Por quê? Ah, Tafael, aí você... Não é uma pergunta difícil. Não tá no roteiro isso. Tá bom. Tá, vamos seguir aqui. Temos a vacina sino-brasileira, que é a vacina do Instituto Butantan, junto com o laboratório Sinovac. E Isso. temos também a AstraZeneca, que é da nossa querida, imortal, ela sim, imorrível, né? Essa sim. Essa sim, Dona Beth, a Dona rainha. Beth. Imagina só se até o programa for ao ar acontecer. A tristeza. Não vai. Isso é uma coisa que eu tenho a plena certeza. Ah, isso não vai acontecer, né? Dona Beth tá lá, tranquila. Tranquila. A gente pode gravar à vontade que ela vai estar lá. Vai. Né? Inclusive, a gente Ai, vai ter um retrospectiva celebridades, alguma coisa assim do tipo? vai ter um de entretenimento e cultura, né? Tá, porque teve o médico que pediu pra Dona Beth maneirar no gin, né? Teve o médico, a gente pode falar sobre isso. Gente, não, vamos falar sobre isso agora. Como que pode, né, a pessoa falar pra dona... Como que pode um médico Como falar pra dona alguém Beth? tem a audácia de falar pra Dona Beth maneirar no gin? Ah. Não sabe que isso é o... É gin que ela toma? É gin? Era gin mesmo? Eu não Ela lembro toma agora. de tudo, só não toma pinga porque não tem pinga lá. Mas eu tenho certeza que se tivesse, ela tomava. Você acha que se a gente Dona mandar Beth. se a gente não mandar um barrilzinho de 51, você acha que ela vai tomar? Nossa, acaba num dia. Então, gente, essa Ainda mais agora a Dona Beth que tá viuvona. Oxi. É verdade, porque perdemos o nosso... O médico não proibiu o gin, não tava no roteiro, mas a viúva tava no roteiro. Perdemos Ah, o a nosso- viúva tá. A viúva tava. Mas vamos falar sobre isso mais pra frente, a gente pode Mais voltar pra a frente. falar sobre o gin É. nessa oportunidade. Mas temos a vacina da Oxford, AstraZeneca, que A vacina foi anglo-brasileira. anglo-brasileira, porque foi produzida nas escolas da Não, rede de ensino não. anglo. Não. É a vacina anglo-brasileira, porque é uma parceria da Oxford com a Fiocruz, empresa brasileira, né? E o Marcos Voss não sabia que Fiocruz era a Fundação Oswaldo Cruz. Não, ele achava O que Marcos era... Voss perguntou pra gente, mas qual vacina é a Fiocruz? E qual que é a Fundação Oswaldo Cruz? Qual que é a diferença das duas? É só uma... É É só uma abreviação infeliz. É só uma abreviação infeliz. Mas aí temos a vacina AstraZeneca. Ambas... Fiocruz que tem na sua sede vários inspirações na nave do Jeff Bezos, né? Segundo Tem. a doutora Cloroquina. Segundo a doutora A Cloroquina. Capitã Cloroquina. Capitã Cloroquina que viu. Isso. Capitã Cloroquina que viu pirocas na Fiocruz, né? Edson? Na fachada da Fiocruz. Na fachada da Fiocruz. Eu fico imaginando o choque dela quando ela viu a nave do Jefferson. Ah, imagina, Edson Júnior, para com isso. Nossa, enfim. Aí, dia 17 de janeiro foi aprovado. A Anvisa bater. Esse sim é o dia que eu tava falando que é o dia. Foi um domingo. Um domingo, o maior domingo da nossa história recente do nosso país. Edson. Foi. Nunca teve um domingo tão importante quanto esse, que é o dia que a Anvisa liberou o uso emergencial, vale lembrar, das vacinas Coronavac do Instituto Butantan com a Sinovac e a AstraZeneca, que é da Oxford com a Fiocruz. E tivemos também a primeira pessoa vacinada no Brasil, não é o primeiro brasileira vacinada, porque podem ter havido brasileiros que moram fora do país. Tivemos vários. Mas a primeiro brasileiro residente, né, vacinado aqui em nossas terras, numa jogada de marketing, querendo,
Ai, você tá falando que isso é ruim? Não tô falando que é ruim. É uma jogada de marketing boa, mas foi uma jogada de marketing do estado de São Paulo, nosso João Dória, né? Que foi lá e vacinou no mesmo dia a mulherzinha lá pra mostrar que vai começar, né? A enfermeira lá, né? A enfermeira profissional da saúde, porque começamos com os profissionais da saúde, né? Mônica Calazans é a funcionária. Isso, a Mônica. Ela é funcionária do Instituto de Infectologia Emílio Ribas. Isso, principal, né, instituto aí de pesquisa de infectologia e de atendimento, né, aqui do Brasil, que fica lá em São Paulo. E ela foi a primeira pessoa vacinada na oportunidade. Inclusive agora surgem, né, novos relatos, né, de que o Eduardo Leite, né, o postulante a candidato à presidência, no caso, junto com o Dória, pelo mesmo partido, ele teria ligado... Ou não, porque aparentemente sai hoje ou amanhã o resultado, né? Hoje ou amanhã pra nossa data de gravação, tá? Ele teria ligado pro Dória pedindo pra segurar, atendendo a um pedido do presidente da República, né? Então... Por que isso, né, gente? Porque tá na cara que Eduardo Leite é bolsominion, isso aí já tava na cara. Então, e ele teria ligado pro Dória pedindo pra segurar, pra que fosse começado tudo um esforço nacional em conjunto. Só que não ia começar um esforço nacional em conjunto, não ia nunca. Não ia começar. Não ia nem Se fosse começar. esperar. Se o cara não faz aqui pra cutucar os caras lá, ele não ia começar nunca. Primeiro porque não tinha nem a AstraZeneca pronta na oportunidade, né? Só tinha a Coronavac. Tanto é que foi uma pancadaça de Coronavac no começo. Aí depois que surge a AstraZeneca na vida, né? Mas se não fizesse isso, não ia começar nunca. Então, e aí o bonitão ligou lá e agora surgiu essa informação, né? E ele confirmou que eu liguei mesmo, mas era pra fazer um esforço nacional conjunto. Senta lá, Cláudia. De papagaio agora, vai. Muito bem. Ai, Edson Júnior. Mas enfim, né? Temos também temos outro grande marco na história do nosso país, que eu vou até perguntar a você que tá bem mais por dentro, pelo menos eu acho. Já esteve mais por dentro, não sei se ainda está por dentro. Como está o andamento, né? Eu ia falar como anda o andamento. Como está o andamento da nossa querida, a 100% brasileiríssima, a Butanvac, Edson Júnior, que foi anunciada dia 26 de março, o Instituto Butantan anunciou a criação da Butanvac, a primeira vacina 100% brasileira, porque a Coronavac é brasileira, mas como a gente falou agora há pouco, é sino-brasileira. Agora a Butanvac não, é uma vacina 100% brasileira que não depende de coisas dos outros países. Não é tão 100% brasileira assim também, né? Mas não depende, né? Depende de outros países pra ser produzido? Não. A receita dela é de fora, né? Ah, tá. Foi um cara lá dos Estados Unidos, lá do Hospital Cedars-Sinai, lá do Monte Sinai, não do Cedars. O Cedars-Sinai é na Califórnia. O Monte Sinai de Nova York. Ele que fez a receita, né? Fez os testes e ele falou, olha, gente, como nós estamos muito difícil, pega aí, quem quiser faz. Não vou cobrar nada. Olha, que gente fina esse cara, hein? Gente fina. Precisava saber o nome dele, mas enfim. Parabéns. Parabéns pra ele. E aí, é uma tecnologia que o Butantan domina e já tem um monte, já pronta, né? Vamos dizer assim. Tá fazendo os testes. Os primeiros testes foram muito positivos, foram divulgados aí agora no final de outubro, início de novembro. Quais que foram os resultados? Você tem de cabeça, mais ou menos? Oi? Você tem mais ou menos de cabeça? Como é que... Não, diz que ela é segura e que ela demonstra resposta imunológica. Ela tem resposta imunológica satisfatória. Não foi divulgada aquela porcentagem lá que todo mundo tem a curiosidade de saber, porque a Coronavac é 51%, a Pfizer é 98%, a AstraZeneca é 92% e etc. A Janssen que também, é 67%. Vale lembrar que também essas porcentagens também são muito controversas, né? Totalmente controversas. Porque vale lembrar para os nossos ouvintes que tal vacina, que às vezes você vira e fala assim, tal vacina tem 50% de eficácia e a outra tem 90%. Você vira e fala, então aqui tem 90% é melhor do que a de 50%. Não necessariamente, porque cada laboratório faz os seus próprios testes e os seus próprios testes seguem padrões diferentes, né? Então, por exemplo, enquanto uma vacina, por exemplo, pode estar considerando... Tem vacina que considera Covid qualquer vírgula, entendeu? Teve um Covid assintomático, já considera. E tem lugar aí que não considera, por exemplo, né? Considera menos casos. Você tem que ter 2 ou 3 coisas, né? Sintomas pra ser considerado. Assim, algo nesse sentido, não é? Por não exemplo, é 100% isso, mas é quase isso, né, Edson Júnior? Por exemplo, me parece que a Coronavac no início dos testes, nesses testes que foram revelados aí, ela testou mais em população idosa. E realmente a resposta imune em população idosa é muito baixa, mas é de qualquer outra vacina, né? Não é só dela, né, no caso. Por exemplo, o Uruguai adotou uma estratégia muito interessante, que o Uruguai aplicou a Coronavac nos jovens, vamos dizer assim, jovens entenda 40 para baixo, e 40 para cima ela só usou Pfizer. Então o Uruguai ele tem uma cobertura vacinal muito interessante e também está bastante confortável em relação ao Covid, porque ele adotou uma estratégia muito interessante. Aqui, o que ocorreu aqui no Brasil é que aplicou a Coronavac primeiro nos idosos porque era o que tinha. Porque a gente sempre lembra, o querido não respondeu o e-mail da Pfizer. Ai, eu tô rindo, mas eu tô rindo com uma dor no coração.
aqueles imbecis não respondiam o e-mail da Pfizer porque queriam superfaturar as vacinas, enfim. Mas... Eu já falei, a Pfizer Vou tinha que repetir. mandar, a Pfizer tinha que ter mandado oferta de Viagra junto. Também, entendeu? pode ser. Se fizesse isso, resolvia. Mas voltando à Butanvac, a Butanvac ela divulgou resultados recentemente, então, e muito provavelmente ela está sendo testada em outros lugares do mundo, porque aqui no Brasil o índice de vacinados é muito elevado, e aí você tem um pouco de dificuldade de desenvolver testes, no caso aqui no Brasil, né, nesse tipo de vacina, então ela está sendo testada em outros lugares do mundo, e ela vai ser uma vacina extremamente importante pro prosseguimento aí da imunização. O governo federal ele não quis renovar o contrato com o Butantan para a Coronavac, é uma falha gigantesca, porque a Coronavac é a forma mais tradicional de se fazer vacina do mundo. 90% das vacinas do mundo é feito como é feita a Coronavac hoje. Para todas as outras doenças é o mesmo modelo, vamos dizer assim, mesmo tipo, mesma receita da Coronavac. Só muda os ingredientes, né? Só muda os ingredientes. E assim, ela seria extremamente positiva porque ela é barata. O Butantan construiu inclusive uma fábrica para produzir o IFA aqui, para não depender mais do envio do IFA da China. Produzir essa vacina aqui. Ela é uma vacina rapidinha. Ela não dá reação nenhuma praticamente. Eu não tive. Alguém que tem reação da Coronavac. Eu tive uma reação, mas eu não posso falar aqui. Ah, é? Ah, mas é uma reação diferente. Tá bom. Então, é lamentável que não tenha renovado. E a Butanvac também, ela é a mesma receita da vacina da gripe, pra você ter uma ideia. Olha a só. mesma receita da vacina da gripe. Ela é feita à base de ovo, de galinha. Então, qual que é a estratégia do Butantan? O Butantan vai lá, vai fazer as vacinas da Covid. Aí encerra a produção das vacinas da Covid pela Butanvac e vai lá e inicia a produção das vacinas da gripe, que as vacinas da gripe que a gente toma hoje são feitas pelo Butantan. E assim vai fazendo. E aí vai olha só, né? E aí, por exemplo, essa Butanvac ela vai ser extremamente importante, porque a gente tava falando no começo da África, né, que tá tendo muitos problemas, ela vai ser extremamente barata, então o Butantan vai poder exportar isso daí pra África, e eu creio que a Butanvac seria extremamente excelente no caso, porque nós vamos ter que se vacinar anualmente contra a Covid, né? Isso é importante a gente falar, porque uma das coisas que agora começou, no começo, com a primeira e segunda dose, não era uma questão, por quê? Porque primeira e segunda dose são doses complementares, né, não são coisas diferentes, né, meio que é metade, não é tipo uma, é que a gente fala primeira e segunda dose, mas não é basicamente primeira e segunda dose, é como se fosse meio, né, pra você estar imunizado por completo. Então você geralmente toma, não é o caso, teve gente que tomou de duas marcas diferentes, né, 2 tipos diferentes. Que é o meu caso. Não foi o meu, que tomei 2 doses de Coronavac, mas a partir de agora, as próximas doses não tem necessariamente de você seguir, né, por exemplo, tem gente tomou Coronavac que tá tomando Pfizer, tem gente que tomou Pfizer e tá tomando Coronavac, então não é, tipo assim, a necessidade de você seguir com a mesma vacina, né, porque senão você tinha que fazer um negócio a longo prazo, né? Por exemplo, se você tomou Pfizer, tivesse que tomar sempre Pfizer, aí você ia ter que pensar a longo prazo, sempre ia ter Pfizer disponível, né? Exatamente. Eu adoraria fazer um mix, eu adoraria tomar uma terceira dose de Pfizer, de Coronavac agora, mas enfim. Mas assim, a Butanvac, ela deve ser aprovada, né? Acho que vai estar caminhando bem para ser aprovada e ela vai ser extremamente importante no ano que vem, principalmente para terceira dose para todo mundo. E é isso. E por enquanto ainda segue, não tem informação nenhuma sobre se vai ser uma dose única, por enquanto. Ela é dose única. Dose única, não teve... mas aí como ela entra agora na sequência reforço, das outras dose de reforço, então ela vai ser sempre única, né? Entendi. É diferente, por exemplo, da Johnson & Johnson, né? Da Janssen, que era de dose única, mas agora estão falando que tá precisando de mais uma dose, né? Não, ela vai ter a dose de reforço, ela vai ter a segunda dose também. Mas aí, no caso, não necessariamente da Janssen, pode ser qualquer uma. Ela vai ter que ter uma dose de reforço dela mesma, primeiro. Ah, tá. Que seria a segunda dose? Sim, seria uma segunda dose. Então, gente. Por isso que é importante não parar, por isso que é importante continuar pesquisando, como, por exemplo, não se pararam as pesquisas da própria Anvisa, que no começo do ano autorizou a vacina da Coronavac e da AstraZeneca, mas a própria Anvisa continuando, né, fazendo os estudos e as análises nos materiais enviados e nas papeladas, nos testes enviados pelos próprios laboratórios. Em 11 de junho, ela autorizou a aplicação da vacina Pfizer para adolescentes a partir de 12 anos no nosso país. E com base nisso, a partir de 12 de junho, obviamente, seguiu-se um calendário, montou-se um calendário mas começou também a liberação da vacinação para adolescentes e crianças, né, Edson Júnior? Exatamente. Inclusive hoje, né, muito próximo, provavelmente nos próximos dias do que esse episódio está indo ao ar, se já não foi aprovado, deve ser aprovada a vacinação de crianças acima de 5 anos. Que legal. E inclusive fora do país até então estavam sendo feitos testes, imagino que ainda assim, com bebês, inclusive, né? A Coronavac no Chile está sendo aplicada para 3 anos assim. Olha só. E aqui no Brasil não tá permitida, né? Não. Pelo menos até por enquanto. Né? Até a gravação desse episódio não. O Butantan pediu autorização, a Anvisa pediu mais documentos, e esses documentos devem vir do Chile justamente porque lá já tá
bem adiantada a vacinação de crianças com a Coronavac. Que E legal. também porque eu não entendo porque não aprova. Como eu disse, é a forma mais tradicional de se fazer vacina. É a vacina que oferece menos risco e vai oferecer proteção para as crianças que também estão precisando. Então, Sim. vamos lá. Vira que segue. E uma coisa muito importante da gente ressaltar é que já tiveram casos, né, de pessoas, mulheres grávidas que passaram naturalmente a imunização para seus filhos, né? Sim, e vacinadas com Coronavac, porque não podia aplicar na época a AstraZeneca estava dando problema para grávidas. Uhum. E não tinha Pfizer também, porque eu sempre lembro e não respondeu o e-mail. É muito importante ressaltar, né? Porque isso aí a gente precisa mostrar para todo mundo, isso é uma coisa que não podemos Sim, esquecer. porque ele queria superfaturar as vacinas. Exatamente. E aí a Coronavac passou, né, da mãe pra filha através, se eu não me engano, foi do leite materno, né? Mas eu não tenho certeza porque eu não... Tá atrás do leite. E se eu... Não, deixa Olha! quieto, deixa quieto. Não. A Anitta tá tocando, gente. A Anitta tá fazendo show na final da Libertadores. A Anitta tá fazendo, sabia? Eu não sabia que ela ia tocar. Teve um jornal, eu acho que... Eu sei que tava em espanhol, mas eu não lembro se foi... Libertadores é da América, né? Então foi americano, foi hispano-americano. Eu ia falar, não sei se foi europeu ou americano. Obviamente, se é Libertadores da América, era um jornal americano. Em espanhol, que falou... La cantante Anitta, ex-ficante de Neymar, irá fazer a Meu abertura. Deus, esse ficante de Neymar. É igual quando no Brasil eles falam do Tom Brady e falam assim, o marido de Gisele Bündchen, né? No caso, o jogador de futebol americano, né? Você falou Tom Brady e eu confundi com Tom Hardy. Tá. Não, só pra ressaltar que hoje não é o dia do esporte, mas a final da Libertadores da América é o show da Anitta. O final da Copa Sul-Americana teve o brilhante show, que foi o melhor também do jogo, o jogo foi horrível, dos Barões da Pisadinha. Sério? Foi. Gente, como assim? Não, eu tô Foi embasbacado. os Barões da Pisadinha. Eu não sabia. Bom, a gente comentou também sobre a questão de dose de reforço, mas a dose de reforço começou a ser aplicada em setembro, né? Foi. Aqui, então não precisamos alongar muito nessa questão. Não. Mas... Tá virando um xadrez verbal isso daqui, já. Mas você tem dúvida que isso aqui vai virar um xadrez verbal? Porque nós estamos na metade do roteiro ainda. Só diz xadrez verbal porque chora xadrez verbal. E teve a dose de reforço, né, da Covid, começou a partir de setembro para idosos. Começou com idosos a partir de 70 anos, mas o estado de São Paulo já foi para 60, né? Não, é nacional. Foi nacional. A notícia diz que era 70, né? Mas, Não, a liberação pra todos foi nacional. A liberação de todas as idades, né? O São Paulo começou e tal, mas aí agora mais recentemente, agora tá liberado pra todo mundo. Liberou geral. Inclusive eu tomo em janeiro. Porque você tomou Coronavac. Então o seu intervalo é mais curto. Qual será que eu vou tomar agora? É pra Pfizer. Certeza? É, pra Pfizer. Por quê? É uma recomendação. Recomendação que o João Dória não segue, né? Porque lá no estado de São Paulo começou... Não, aqui no estado de São Paulo, começou aplicando Coronavac nos veinhos. A da terceira dose? Aham. Sabe por quê? Porque era a que tinha. É porque era que tinha, porque também não tinha Pfizer, porque atrasou, porque o cara não respondeu o e-mail no começo, lá no final do ano passado. E aí atrasou as entregas da Pfizer também no começo desse ano pra terceira dose, por isso também, entendeu? Né? É importante ressaltar isso. Lembrando que teve crise diplomática com a China, que atrasou envio de insumos para fabricação das vacinas nacionais também, né? Teve esse pequeno detalhe também. É que a gente nem comentou, Não, né? A gente até deixou passar. Não, pra que falar isso, né? Pra que falar? Por que eu dei problema Pra que de lembrar desse Pra que pequeno lembrar detalhe? desse problema feito pelo filho qual? 01, 02, 03, 04? Todos, né? Foi a família. Todos, né? foi a família. Foi a família. Família É fez isso. complicado isso, né? Bastante, eu diria. Bom, Edson Júnior, vale também agora, já que pra gente encerrar, né, esse assunto de pandemia e Covid, vale a gente fazer nossa grande homenagem a todas as pessoas, né? A gente relembra alguns nomes, mas a gente faz uma homenagem a todo mundo que perdeu parente, para as pessoas que nos deixaram por causa dessa questão da Covid. Infelizmente, muitos casos por irresponsabilidade dos nossos governantes, né? Porque, novamente, a gente lembra que o cara não respondeu o e-mail e podia ter, inclusive, começado a vacinação muito mais cedo e ainda assim ter diminuído os casos, diminuído as variantes. Salvado mais vidas. Né? Salvado mais vidas, porque a gente vale lembrar, inclusive, uma das pessoas que nós vamos citar era uma pessoa vacinada, mas a gente lembra que é o Tarcísio Meira, né? Foi vítima da Covid e morreu dia 12 de agosto, aos 85 anos. Mas a gente também pensa as questões, né? Que se tudo tivesse sido controlado antes, muito possivelmente a gente não teria tanto problema e pessoas mesmo vacinadas teriam mais chance de sobreviver, né? Porque com tudo controlado não teria problema. Ainda assim poderia ter problema, mas muito provavelmente teria menos problemas com variantes, menos problemas com propagação, logo menos problemas também, né, com pessoas que tivessem, né, enfrentado essa questão. Então tivemos grandes nomes, como por exemplo
uma pessoa que a gente tem que lembrar é o Paulo Gustavo, que morreu Sim. no dia 4 de maio, humorista, diretor, produtor, vítima de Covid-19, e foi uma grande comoção, inclusive alterando coisas, porque ele morreu na data da final do Big Brother Brasil, né? Foi. Então era um dia que esse dia, por si só, já seria marcante, porque foi um grande Big Brother esse ano, né? Esse ano 2021 foi um Big Brother que deu o que falar e atingiu grandes números, mas também foi marcado por essa questão, e os brothers foram informados da morte dele no intervalo comercial, né? A Globo, inclusive, emendou com um filme do Paulo Gustavo, a sequência, né, do Big Brother, mas a Multishow transmitiu a missa de sétimo dia ao vivo, diretamente do Cristo Redentor, no dia 11 de maio. Mas também perdemos outros nomes, como o Genival Lacerda, cantor e compositor. Teve também Aguinaldo Timóteo, cantor, compositor, escritor e político. Não sabia que ele era político. O Aguinaldo Foi deputado. Timóteo. Foi deputado. Tivemos também o Levi Fidelix. Levi Fidelix, Edson Júnior. Não teremos mais Zero Trem. Não teremos mais Aerotrem. Eu não sabia que ele tinha morrido, Edson Júnior. Fiquei sabendo montando a pauta do programa. Fiquei tão triste. Eu não sabia que ele tinha morrido, sabia? Você sabia que ele tinha morrido? Eu sabia. Você lembra? Mas você não lembrava, né? Sim. Então. O Major Olímpio também não sabia que tinha morrido. O Major Olímpio foi, né, lutou, né? Foi muito marcante também. Que vale lembrar que ele era do grupo Bolsonaro, mas eu não lembro se ele... Ele já estava arrependido. Já era bolsominion arrependido? Já tava caminhando pro arrependimento. Já. Então. Tivemos também Irmão Lázaro, que pra mim eu não conheço, mas eu escuto muita gente falar. É um nome muito marcante, importante, né? da música gospel. Muito importante da música gospel. Então eu sei que, apesar de eu não conhecer, eu escuto muito falar, então eu sei que é uma pessoa que merece, né, nossas homenagens. Enfim, são alguns nomes, não sei se o Júnior tem mais alguns em mente aí pra falar, mas a gente ressalta todas as pessoas, né? Mesmo famosos ou não famosos que a gente perdeu por conta dessa doença, né? Eu queria falar do Zé Paulo de Andrade, né, radialista da Rádio Bandeirantes, jornalista da Rádio Bandeirantes, né, também, né, uma das vozes mais marcantes do rádio, também se foi aí vítima da Covid-19. Gente, agora a gente vai lembrar dessas pessoas, agora relembrando, né, dessas pessoas, a gente já relembrou, citamos aqui, e de todo mundo que você aí também pensou, que se você de repente passou por isso e infelizmente perdeu alguém, nossos sentimentos, e que todo mundo consiga superar tudo isso, e que nós brasileiros consigamos superar essa doença e superar os causadores principais dessa doença, que são a desinformação, que são a politicagem também, né, e não só o vírus, né, porque o vírus é o que faz a doença, efetua a doença, né, mas muitas das questões dessas mortes que aconteceram no nosso país foram também vítimas de politicagem, vítimas de desinformação, vítima de mau exemplo de autoridades, enfim, né. É triste a gente relembrar isso, mas a gente guarda com carinho no nosso coração todo mundo que nos deixou, né, Edson Júnior? Com certeza. A gente lembra da questão da Covid e fala muito essa questão da Covid, mas também tivemos alguns casos marcantes e chocantes que aconteceram esse ano e que não foram relacionados à Covid, Edson Júnior. Coisas, inclusive, que eu já tinha até esquecido e fui relembrar agora fazendo a pauta do programa. Lá no dia 4 de maio, quase no começo do ano ainda, um jovem de 18 anos entrou numa escola, numa creche, né, se eu não me engano, lá na cidade de Saudade, em Santa Catarina, e assassinou 3 crianças e 2 adultos. É um fato que na época eu lembro que chamou muita atenção, entrou com noticiário, plantão ao vivo, mas que agora a gente relembrando até esquece que aconteceu, né? Teve isso mesmo. Esse fato, né, desse rapaz. Aconteceu outro fato também que gerou muita polêmica, muito comentário, lá no dia 6 de maio, próximo a esse acontecimento, foi a chacina de Jacarezinho lá no Rio de Janeiro, né? Que deixou 29 mortos e 2 pessoas baleadas. Chacina essa que gerou pano pra manga, discussões, inclusive, eu discuti com umas pessoas com relação a isso também, porque, gente... lembrando que a gente tá falando de uma coisa que aconteceu em maio, não é essa última não, né? Porque depois aí tivemos mais também, né? Tivemos outra também? Tivemos agora uma recentemente, né? Que as pessoas apareceram degoladas no mangue. É verdade. Também teve agora a questão do mangue, né? E, gente, não é tão complicado a gente saber esse tipo de coisa. A gente vê essa luta grande, não é querendo... Aí vira aquele negócio, quando a gente tem todo esse tipo de discussão, parece que ou você tem que defender a polícia, ou você tem que defender o crime organizado. Não é questão de defender polícia, defender crime organizado, não é questão de defender nenhum, nem outro, nem ninguém. É questão da gente saber que certas coisas não podem acontecer. Não importa quem fez. Certas coisas não podem acontecer. A gente não pode tolerar certos tipos de acontecimentos, né?
Não tem justificativa pra certas coisas. Não importa se é feito pela polícia, não importa se é feito pelo ladrão, não se justifica. Quem fez o ato não justifica o ato. Certas coisas simplesmente não são toleráveis, né, Edson Júnior? A morte nunca deve ser a solução pras coisas, né? E outro caso que gerou grande repercussão da programação da Record a rodo 24 horas quase falando, é o caso do Lázaro Barbosa, né? O grande serial killer do Distrito Federal, o segundo maior serial killer do Distrito Federal, né, Edson Júnior? Sim, o primeiro segue. O primeiro segue vivo, sim, né? Mas e atuando. E atuando. Mas um dos grandes serial killers... Gente, durou esse caso, hein, Edson Júnior? Nossa, virou uma espetacularização total, né, do Lázaro, né, que também foi morto depois, enfim. E outra grande polêmica, né, porque... se entra nessa questão, não é questão de uma coisa ou outra, mas é questão... Uma das coisas que muito se fala, né? Porque... Eu acho que o bandido, quando ele é bandido, ele tem que pagar. Sim. Ele tem que pagar. Não é nem isso a questão, Edson Júnior, também aqui que se coloca. Enfim, porque isso também é uma questão de pensamento, né? Tem certas coisas que são questões de pensamento, mas enfim, o que a gente tem que colocar aqui é, se ele poderia ser resgatado com vida, não é por uma questão de defender vida de bandido ou vida de pessoa ou questão disso, mas a questão de que, se ele é resgatado, ele não atuou sozinho. Não, quem atuou com ele? Exatamente. Se ele tivesse sido capturado vivo, como dizem por aí que poderia ter acontecido, não poderia estar interrogado, descoberto quem que atuou, quem que ajudou, porque quem atuou e quem ajudou não pode ajudar um outro próximo serial killer ou um próximo criminoso. Não tinha interesse por trás, entendeu? É uma questão que gerou, porque não é só um caso de uma pessoa que surtou, perdeu a cabeça e fez um ato louco, como tem alguns casos de serial killer por aí, de gente que tem problemas, né, mentais. São pessoas, né, mas tem aqui uma predisposição pra isso. Exatamente, mas aqui temos um caso de uma pessoa que teve ajuda de gente que a gente até hoje não sabe o que ganhou com isso. E não vamos ficar sabendo, né? E não vamos ficar sabendo qual foi a motivação, qual foi a questão por trás disso tudo, por que ajudou, por que não ajudou, a gente só sabe que a Record... Não só a Record, né? Mas, enfim... a TV da família brasileira. Mas, assim, foi uma espetacularização em cima do caso Lázaro. Ninguém aguentava mais falar sobre ele. Mas é preciso ressaltar que, assim... Cara, ele conseguiu ficar muito tempo, né, escondido, né, fugindo, né, Sim. Porque tinha lá não sei quantos centenas de pessoas atrás do cara, drone, helicóptero, avião. Teve até uma deputada maluca que surgiu num helicóptero armada, contratou o helicóptero particular dela. Gente, eu não tava sabendo disso. Não, teve uma deputada Minion que surgiu lá, armada lá e tal, no helicóptero, e a polícia falou, cai fora, filho, o que você tá fazendo aqui? Você tá atrapalhando nós. Não é assim que funciona. E, enfim, e aí até que acabou do jeito que acabou, mas o cara conseguiu aí se esconder bastante durante um bom tempo e tal, né? Mas assim, é até difícil assim, o cara não serial killer, né? Existem algumas características para denominar um serial killer, né, na verdade, né? Então não se sabe assim se ele ainda era, então porque não deu para interrogar o cara, para saber se ele tinha algum perfil psicopata, né, na mente dele e tal, tudo. Ou se ele era uma pessoa ou se ele tava, sei lá, era um bandido mesmo que roubava, né, cometia furtos, delitos, né, e tal, ou se realmente o perfil dele era esse, né, de um psicopata, de um assassino, de uma pessoa, né, que faz isso por prazer, realmente, né, mas, enfim, mas foi um caso que ganhou notoriedade aí ao longo desse ano, né, deu uma pausa no noticiário da Covid na época e focou no Lázaro. Exatamente, que não é o Ramos, né, é Barbosa. Vale lembrar isso, porque gerou muito problema com o Lázaro Ramos, porque teve, acho que 2 emissoras, uma foi o SBT, né, que confundiu, e a outra eu não lembro qual foi, acho que foi afiliada de uma outra, o SBT foi em rede nacional. Agora a outra, se eu não me engano, foi uma afiliada, foi programação local, que confundiu também, mas gerou até meme com o Lázaro Ramos, que ele mesmo... ele mesmo entrou na brincadeira. Né? Ele mesmo entrou na brincadeira. Tem que aproveitar também, né, já que tanta desgraça acontece, tem que tirar o lado engraçado. Se tem, né? Se tem que aproveitar. Se tem, dá uma risada, né? Vamos sorrir. Se tem que aproveitar, Edson Júnior. Edson Júnior, falamos muito hoje no programa de hoje. Acabou? Acabou já, Edson. Mas já? Já temos. Nossa, achei muito. Que foi tão curto o programa. Foi. A gente tem um monte de coisa pra falar ainda, viu, Edson Júnior? Nos próximos dias. Vale lembrar a todos, né? Você continua ouvindo a gente nas
nos próximos programas. Nós vamos falar... Semanal, tá, galerinha? Semanal, né? Um programa que começa e termina, né? Como todos os nossos programas aqui, né? Tem... Ou não. Ou não. Semana que vem... começa. A maioria não começa, exatamente. Semana que vem... a maioria não começa mesmo, Edson Júnior. Semana que vem nós vamos falar sobre casos nacionais, de política, economia, notícias de repercussão nacional, viu, Edson Júnior? Teve muita coisa, Edson Júnior. Teve eleição. Teve? Teve, posse, né, no caso. Posse dos prefeitos, né? Ah, tá. Teve posse de prefeito esse ano. Foi esse ano? Foi esse ano a posse dos prefeitos. Nossa, que legal. Teve eleição da Câmara, teve eleição do Senado. Teve? Teve eleição da Câmara, Teve, Edson Júnior. Teve offshore no paraíso fiscal. Teve offshore no paraíso fiscal, viu? Mas ainda vamos falar, em programas vindouros, as notícias que marcaram o mundo internacional. Teve impeachment do Trump, Edson Júnior? Não teve, né? Não teve, mas poderia ter, né? Poderia. Teve o caso do deputado chileno que discursou por 15 horas pra dar tempo do colega dele chegar pra votar o impeachment do Pinheira, do presidente do Chile. Jesus amado. A coisa, você acha o quê? Que é só aqui no Brasil as pessoas enrolam? Lembra um episódio de Game of Thrones, de House of Cards. House of Cards. Você sabe por que o presidente do Chile quase sofreu impeachment? Por quê? Porque ele também tava nos casos dos Pandora Papers. Acha? Mas ele também. Mas ele tinha um offshore? Não, ele vendeu, ele é do ramo de mineração, e aí ele vendeu a empresa dele mineradora, porque ele tinha sido eleito presidente da república, ele não podia ter a mineradora, né? Porque era conflito de interesse, né? Sim. Aí ele foi lá e fez tudo certinho, ele vendeu, né? Então, ok, né? Olha que exemplo de pessoa. Só que no contrato da venda, tava assim que ele não podia alterar nenhuma lei ambiental que pudesse interferir no funcionamento da mineradora. Então pra ele conseguir vender, foi venda casada. Foi, ele tinha que se comprometer a vetar qualquer tipo de alteração, lei de proteção ambiental que pudesse interferir no funcionamento da Gloriosa. Nossa. Teve foguete esse ano, Edson Júnior? Não, foguete não. Teve foguete? Não, teve piroca voadora. Mas teve foguete e piroca voadora. Teve tudo. Teve debate de meio ambiente. Teve Big Brother, teve a Fazenda, teve esporte. Teve terra plana. Teve final de campeonato no SBT, Edson Júnior. Tá tendo de novo hoje. Hoje ainda tá tendo? É agora, nesse exato momento que a gente tá gravando. Nossa senhora, Jesus amado. Teve um monte de coisa, Edson Júnior. Muita coisa pra gente falar. Mas se você quiser afinal saber de contas, mais... são 365 dias, né? A gente podia gravar 365 minutos? Não, minuto pra cada dia. Só não hoje. Ia dar tempo. Só hoje a gente já passou isso, eu acho. Só hoje no Magazine Luiza. Né? 60, 6, 12, 18, 24, 32... Eu parei no 32, não sei mais. 5 horas, é isso? Talvez. 6 vezes 5? Quantas vezes? Não sei, eu sou de humanas. Gente, eu tô no Twitter, eu tô no Instagram com @ conta do Rafa. O Edson Júnior tá no Instagram só, no Twitter só. Gente, segue o Júnior no Twitter, é muito legal as coisas que ele posta. Nossa, Júnior, eu adoro ler seus tweets. Eu falo, gente... Muito obrigado. Nossa, o Edson Júnior é um dos principais... Meu dia não fica tão feliz quando eu não vejo seus tweets, Edson Júnior. Quase um Rafinha Bastos, né? Que já foi considerada a pessoa mais influente do Twitter no mundo. Você é a pessoa mais influente do Twitter pra mim, Edson Júnior. Eu sou muito seu fã, Edson Júnior. Quando eu crescer, eu quero ser igual a você. Que bom. Júnior, tchau pra você. Abraço a todos. Semana que vem a gente volta. Bora passar raiva, pra eu falar de novo de Meire dele em Brasília.